Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, como é bom ter vocês aí e eu aqui juntinho com vocês. Eu gostaria de dizer que todos os dias eu me sinto privilegiada por estar em contato com o nosso espiritismo, levar palavras tanto para vocês como para mim. Vocês sabiam que eu ouço o programa também? Porque quando a gente faz o programa, a gente é inspirado. Deus, os anjos guardiões nos colocam essas palavras que é tão bom de ouvir. E eu fico muito contente de ouvir também e receber esta paz. Nós estamos falando sobre a solidão e neste sábado vamos concluir este tema. Eu não poderia deixar de falar que o homem, ele não nasceu para ser sozinho. O papel da vida em sociedade é primordial para o nosso progresso moral, pois assim os seres humanos foram feitos para viver em sociedade, pois é através da convivência e da solidariedade que exercitamos a empatia e a caridade. Você tem empatia pelas pessoas? Você se coloca no lugar do outro? E você é caridoso em ouvir, em escolher as palavras para se dirigir a alguém? Ou você vai falando tudo que vem à sua cabeça? Você sabe, né? Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que ouvir mais e falar com critério, com amorosidade. O isolamento total é antinatural. Quando uma pessoa fala assim, não, quero ficar trancada no meu quarto, não quero sair para ver ninguém. Gente, isso não é natural. Isso prejudica o desenvolvimento moral do espírito. Então, se você já apresenta esse tipo de comportamento, de não querer sair, de ficar no seu quarto, de não abrir as cortinas, de ficar isolado, na escuridão, não querer falar com ninguém, atenção, pode ser um processo de depressão. Então, nós devemos ter cuidado e no convívio diário, com as diferenças e com as necessidades alheias, que vamos conseguindo combater a concha de trevas que o egoísmo cria ao redor do indivíduo. Está prestando atenção nessas palavras? Você está se vendo em algum momento nesse comportamento? Como você faz para combater esta necessidade de ficar sozinho? Pois existe, eu gosto de ter momentos sozinhos. É diferente de querer se isolar. Então, vamos cada vez mais trabalhar esse autoconhecimento e saber distinguir de momentos de solidão, onde a gente tira para refletir, estudar, fazer as nossas preces, meditar, estar em contato com a natureza, estar em contato com as nossas músicas, com a nossa casa, trabalhando o nosso dia a dia, o bem conviver com nós mesmos e não um isolamento social. É bem diferente. Por isso, vamos observar, vamos ler mais sobre isso e entrar em contato com pessoas que nos ajudem a sair dessa concha de trevas, de isolamento que não fazem bem à nossa
os nossos sentimentos, o nosso bem-estar físico, a nossa saúde física e espiritual. Vamos trabalhar mais isso? Vamos estudar? Vamos estar mais atentos? E com certeza viveremos melhores dias e melhores situações aonde não mais nos sentiremos sós. Lembre-se, Deus está conosco e nós estamos aqui diariamente. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Esse livro já está no final. A nossa próxima leitura será Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Leitura de hoje, número 56, Convite à Tolerância. Mas para que os não escandalizemos, Mateus capítulo 17, versículo 27. A calúnia vil se origina comumente na suspeita sórdida. O incêndio que lavra com voracidade é fruto, às vezes, de uma fagulha indisciplinada. A cólera devastadora surge, não raro, da contínua irreflexão. A seara feliz tem começo no grão. O gesto estoico que salva vidas nasce na piedade fraternal. A molécula, o átomo, a célula, de tão insignificante aparência, são, no entanto, os elementos básicos encontrados em toda parte. Também a gota de leite e o bálsamo medicamentoso, o trapo e a moeda singela, o alfabeto e o evangelho ofertados lentamente aos que transitam pelo caminho do mundo, de pequena monta, são essenciais à felicidade de todos. A tolerância também, aplicada indistintamente entre todos e em qualquer lugar, é lição viva de fé e elevação que não pode ser desdenhada. Tolerar, no entanto, não significa conivir. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não representa ratificá-la. Indispensável não entrar em área de atrito, quando podes contornar o mal aparentemente a favor do bem real. Tolerância é caridade em começo, exercitando-a em regimes de continuidade. Defrontarás com excelentes resultados do bem aonde estejas, com quem convivas. Condescendência para com os direitos alheios, não produzindo choque, não escandalizando, seguindo os mesmos caminhos de todos, com atitude correta na busca dos alvos dignificantes. É relevante testemunho de tolerância. Jesus, o perene instrutor, convidado a pagar o tributo, aqueceu elucidando, para os não escandalizarmos, cumprindo assim com os deveres junto a César, para melhor desincumbir-se dos sublimes compromissos para com Deus. O que nós podemos ver nesta leitura é que sempre há motivos para fazer o bem e que não sejamos nós aquele que promove o mal. Se eu posso me calar, para que eu vou falar? Se eu posso me resignar, para que eu vou ser aquele que faz a discórdia, que acende o pavio da bomba? Por que eu? Se eu estou aqui estudando, cabe a mim ser aquele que encontra a palavra certa, que encontra a tolerância e que cada vez mais tem uma convivência social mais equilibrada. Com certeza, muitos de nós temos nossas feridas expostas e vem para colocar o dedo, para colocar o álcool e para
a puxar o band-aid. Por que tem que ser um de vocês? Por que eu tenho que fazer isso? Se eu posso ser aquele que abranda aquela dor, que dá àquela pessoa um conforto. Não é que eu seja conivente com o que a pessoa fez de errado, que também não seja eu a atirar a primeira pedra, pois também sou um pecador. E assim, cada vez mais, no decorrer da nossa vida, nós tenhamos mais piedade, possamos servir e amar, esperando a solidariedade de todos. Se eu sou solidário, as pessoas hão de ser solidárias comigo também. Felizes também, o que podem oferecer é o amor do Senhor. Cada vez mais trabalhar para um amanhã mais ditoso. Lembre-se, nós é que estamos preparando o terreno da grande transformação do nosso planeta Terra. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço com certeza, com muito carinho, o empenho de todos vocês nos ajudando com o 13º de nossos colaboradores. Eu já falei aqui que não importa que seja 2, 5, 10, 50, o importante é a boa vontade de ajudar. E isso, com certeza, todos nós temos. Mais uma vez, gratidão. Juntos somos mais fortes. Obrigada também pela ajuda à nossa técnica Daniele, pois o carinho de vocês com ela, nas redes sociais, ela conseguiu arrecadar já um dinheirinho e já iniciou a reconstrução de parte da sua casa atingida. Gratidão, vocês são maravilhosos. Agradeço o envio dos itens para o nosso bazar, lembrando que aceitamos roupa de cama, mesa, banho, decoração, sapato, móveis, brinquedo. Tudo é válido e tudo nos ajuda e contribui para que com esse dinheiro nós façamos pequenas melhorias na casa. Muito obrigada. E também com a sua ajuda, em breve eu tenho certeza que conseguiremos as 15 cadeiras que ainda faltam para um conforto de algumas de nossas vovós. Mas logo, logo nós vamos conseguir isso, eu tenho certeza. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Na próxima quarta-feira, dia 22 de julho, faremos de novo a nossa palestra quinzenal aqui em nosso auditório, de 4h30 às 5h30, com o nosso palestrante do Jeide, Américo. O tema é a lei de causa e efeito, o karma e a justiça divina. Lembrando que quem puder colaborar com 1 quilo de alimento será muito bem-vindo. Conto com você e na sua presença aqui na nossa palestra. Tá chegando, hein? Tá chegando o quê? Tá chegando o quê? Agosto, o mês do papai. E teremos de novo o nosso almoço na casa. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos fazer um rodízio de massa.
Eu adoro o macarrão. E você, gosta também? Eu adoro. Então vamos fazer assim um macarrão, onde você vai trazer a sua família, você vai vir aqui se divertir com a nossa música, o bingo, e olhar de novo os nossos amigos, um reencontro, não é mesmo? Então, neste almoço, faremos esse rodízio de massa com molho, 3 tipos de molho. Molho à bolonhesa, molho à parisiense e molho ao sugo com manjericão. Já está dando água na boca, que delícia! Vamos adorar ter você aqui. Lembre-se, 16 de agosto, terceiro domingo. Eu já estou falando desde agora para você colocar na sua agenda, tá bom? Bem, agora também vamos falar das nossas atividades aqui da casa, que não param. Quarta-feira, estudo do Evangelho e do Espiritismo, de 3 às 4. Quinta-feira, o Reiki, aplicação do Reiki, de 2h30 às 4h30. Quinta-feira também, reunião de luto com a nossa querida psicóloga Seira, de 1h45 às 3h. Não é muita novidade? Tudinho feito com amor para você. Então, vamos agora ao nosso momento festivo. Os aniversariantes da semana de 13 de julho a 19 de julho, que é Antônio dos Santos Vilela, parabéns. Maria Aparecida Batista Dias, Osmar Bastos, Lídia Augusto da Silva, parabéns. Sofia Dumont Miranda Moreira, parabéns a todos vocês que fazem aniversário neste mês de julho. Que Deus ilumine, proteja, traga muita força, muita fé e que nós possamos estar sempre envolvidos de pessoas do bem. Graças a Deus. Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar sobre os alimentos do corpo, aqueles que tanto ajudam a nossa casa e que também muitas das vezes ajudam as pessoas que chegam na nossa assistência e que também possamos doar cestas básicas para elas. Então, vamos ver aqui. Temos arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau. Olha, elas amam o mingauzinho. Farinha láctea, maizena, mucilon, a aveia, tudo isso é muito importante. Não podemos esquecer o óleo, o biscoito de água e sal e o biscoito doce, tipo maizena, e os sucos diversos que elas amam no lanche. Para a nossa casa ficar bem limpinha e cheirosa, se você também puder nos enviar cloro, sabão em pó. Gente, a gente gasta muito sabão em pó. Imagina, né? 30 senhorinhas, a gente trocando todos os dias lençol, roupa. Imaginem. Detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixos de 200 litros ou 100 litros. Se você não puder trazer esses itens à casa, mas gostaria de ajudar com a sua contribuição em nossas agências do Banco do Brasil ou Santander, fique à vontade. Anote, por favor, a nossa agência do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir passar um Pix, muito obrigada. É o CNPJ 34 022 756 000153. Anotaram? Gostariam do Banco Santander? Nós também temos o Pix do Santander. 21, é o celular, tá, gente? 21 9983
69710. Prefere a agência e a conta corrente? Então vamos lá, anote por favor. A Agência do Santander, 4271. Conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir na nossa assistência e conhecer o nosso trabalho, dar um abraço, um beijinho na nossa vovó, fique à vontade, elas vão amar. Elas adoram um cafuné, um abraço, um sorriso. É um momento de alegria e descontração. Você também pode trazer um gostoso lanche, um momento musical, fazer uma roda de leitura, uma atividade. Também elas vão gostar. O nosso horário de visita e para esses momentos que você possa trazer para a nossa vovó será de 3 às 5. Você pode agendar conosco esse momento festivo. Se quiser, anote por favor. O contato aqui da ACEPT, Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21 2462 5176. Ficamos na Ilha do Governador, na Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho aqui da Rádio Rio de Janeiro. Ah, você mora longe e a cidade fica mais perto para você? Ok, sem problema. Anote o nosso endereço no centro da cidade. Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Contato desta sala: 31 90 38 73. Por esse número você pode pedir para escreverem o nome para a prece, sempre lembrando que no e-mail e no pedido de telefone coloquem enfermos, que é para irradiação de saúde. Aí coloca lá direitinho. Desencarnados são aqueles nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual. Aí coloca direitinho. Se você não colocar o enfermo ou desencarnado, nós não vamos poder nem ler aqui no programa, porque não sabemos, né, qual é a condição que o nosso irmão está. Então, lá na 13 de maio, a Simone pode lhe atender às segundas, de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro, ok? Nosso e-mail. Ah, Marina, eu prefiro escrever um e-mail. Lembre-se, anote direitinho tudo em letras minúsculas. Nome para prece @gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do nosso programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Gente, por favor, vai lá, dê um like no nosso canal. Isso ajuda a mais pessoas estarem em contato nessa corrente do bem. Vocês vão pedir para os seus amigos darem um like? Eu agradeço, hein? Conto com vocês. Anote o endereço: @ACE Paulo de Tarso. Gostaria de seguir a gente no Instagram? Então vá lá. Não fique assim, não perca tempo. No nosso Instagram, a assistência _espírita _Paulo. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição.
ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
Deus, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, amigas e amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos terminando o seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E vamos dar estudo de hoje, iniciando pelo item 7. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Isso está no texto de Mateus, que diz o seguinte: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Kardec nos diz o seguinte: os preceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica previa olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse: retribuiu o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tornar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro que manda que arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. No próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa. Disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que a maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que ser enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação do orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. É isso, gente. Jesus usou essas palavras, de certo modo, assim, pintadas com tintas muito fortes, como aquele caso de dar o olho, se for motivo de escândalo, para nos mostrar que, no fundo, ele não quer que nós revidemos, que nos vinguemos de qualquer coisa que nos aconteça feita por outros. Que nós temos força para suportar isso. Porque nós estaremos colocando acima de qualquer situação. E com certeza vamos ser ajudados para suportar esse tipo de coisa. Porque é muito melhor você ser o agredido que você agredir. É muito melhor você ser o ofendido que ofender. Porque nós sabemos que ao
agredir e ofender, nós estaremos acumulando problemas para o futuro. Ao passo que, se nós não respondermos à ofensa, não revidarmos a agressão, nós estaremos parando ali o processo. O outro vai continuar com o problema para acertar com a lei. Não somos nós. É duro, eu sei, mas a coragem maior que há é essa. É de vencer o nosso próprio orgulho, a nossa própria vaidade. Talvez até consigamos, se for revidar, vencer o tal inimigo que nos agrediu. Seja mais fácil fazer isso do que vencer o nosso orgulho de aceitar com humildade qualquer coisa de errado que eventualmente venha se passar conosco. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Respostas da Vida, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Leitura número 3. Ingredientes do êxito. O êxito espera por você, tanto quanto vem exaltando quantos lhes alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva os seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça o seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque, para viver amanhã, você precisa viver o hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é um meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habitação e resistência. Ampare-se amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida e todos os recursos da Boa noite! Olá, como é bom ter vocês aí e eu aqui juntinho com vocês. Eu gostaria de dizer que todos os dias eu me sinto privilegiada por estar em contato com o nosso espiritismo, levar palavras tanto para vocês como para mim. Vocês sabiam que eu ouço o programa também? Porque quando a gente faz o programa, a gente é inspirado. Deus, os anjos guardiões nos colocam essas palavras que é tão bom de ouvir. E eu fico muito contente de ouvir também e receber esta paz. Nós estamos falando sobre a solidão e neste sábado vamos concluir este tema. Eu não poderia deixar de falar que o homem, ele não nasceu para ser sozinho. O papel da vida em sociedade é primordial para o nosso progresso moral.
pois assim os seres humanos foram feitos para viver em sociedade, pois é através da convivência e da solidariedade que exercitamos a empatia e a caridade. Você tem empatia pelas pessoas? Você se coloca no lugar do outro e você é caridoso em ouvir, em escolher as palavras para se dirigir a alguém? Ou você vai falando tudo que vem à sua cabeça? Você sabe, né? Porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então a gente tem que ouvir mais e falar com critério, com amorosidade. O isolamento total é antinatural. Quando uma pessoa fala assim, não, quero ficar trancada no meu quarto, não quero sair para ver ninguém. Gente, isso não é natural. Isso prejudica o desenvolvimento moral do espírito. Então, se você já apresenta esse tipo de comportamento, de não querer sair, de ficar no seu quarto, de não abrir as cortinas, de ficar isolado, na escuridão, não querer falar com ninguém, atenção, pode ser um processo de depressão. Então, nós devemos ter cuidado e no convívio diário, com as diferenças e com as necessidades alheias, que vamos conseguindo combater a concha de trevas que o egoísmo cria ao redor do indivíduo. Está prestando atenção nessas palavras? Você está se vendo em algum momento nesse comportamento? Como você faz para combater esta necessidade de ficar sozinho? Pois existe, eu gosto de ter momentos sozinhos. É diferente de querer se isolar. Então, vamos cada vez mais trabalhar esse autoconhecimento e saber distinguir de momentos de solidão, onde a gente tira para refletir, estudar, fazer as nossas preces, meditar, estar em contato com a natureza, estar em contato com as nossas músicas, com a nossa casa, trabalhando o nosso dia a dia, o bem conviver com nós mesmos e não um isolamento social. É bem diferente. Por isso, vamos observar, vamos ler mais sobre isso e entrar em contato com pessoas que nos ajudem a sair dessa concha de trevas, de isolamento que não fazem bem os nossos sentimentos, o nosso bem-estar físico, a nossa saúde física e espiritual. Vamos trabalhar mais isso? Vamos estudar? Vamos estar mais atentos? E com certeza viveremos melhores dias e melhores situações onde não mais nos sentiremos sós. Lembre-se, Deus está conosco e nós estamos aqui diariamente. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Edivaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Esse livro já está no final. A nossa próxima leitura será Relicário de Luz, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. Leitura de hoje, número 56, Convite à Tolerância. Mas para que os não escandalizemos, Mateus capítulo 17, versículo 27. A calúnia vil se origina comumente na suspeita sórdida. O incêndio que lavra com voracidade é fruto, às vezes, de uma fagulha indisciplinada.
A cólera devastadora surge não raro da contínua irreflexão. A seara feliz tem começo no grão. O gesto estoico que salva vidas nasce na piedade fraternal. A molécula, o átomo, a célula, de tão insignificante aparência, são, no entanto, os elementos básicos encontrados em toda parte. Também a gota de leite e o bálsamo medicamentoso, o trapo e a moeda singela, o alfabeto e o evangelho ofertados lentamente aos que transitam pelo caminho do mundo, de pequena monta, são essenciais à felicidade de todos. A tolerância também, aplicada indistintamente entre todos e em qualquer lugar, é lição viva de fé e elevação que não pode ser desdenhada. Tolerar, no entanto, não significa conivir. Desculpar o erro não é concordar com ele. Entender e perdoar a ofensa não representa ratificá-la. Indispensável não entrar em área de atrito, quando podes contornar o mal aparentemente a favor do bem real. Tolerância é caridade em começo, exercitando-a em regimes de continuidade. Defrontarás com excelentes resultados do bem aonde estejas, com quem convivas. Condescendência para com os direitos alheios, não produzindo choque, não escandalizando, seguindo os mesmos caminhos de todos, com atitude correta na busca dos alvos dignificantes. É relevante testemunho de tolerância. Jesus, o perene instrutor, convidado a pagar o tributo, aqueceu elucidando, para os não escandalizarmos, cumprindo assim com os deveres junto a César, para melhor desincumbir-se dos sublimes compromissos para com Deus. O que nós podemos ver nesta leitura é que sempre há motivos para fazer o bem e que não sejamos nós aquele que promove o mal. Se eu posso me calar, para que eu vou falar? Se eu posso me resignar, para que eu vou ser aquele que faz a discórdia, que acende o pavio da bomba? Por que eu? Se eu estou aqui estudando, cabe a mim ser aquele que encontra a palavra certa, que encontra a tolerância e que cada vez mais tem uma convivência social mais equilibrada. Com certeza, muitos de nós temos nossas feridas expostas e vem um para colocar o dedo, para colocar o álcool e para puxar o band-aid. Por que tem que ser um de vocês? Por que eu tenho que fazer isso? Se eu posso ser aquele que abranda aquela dor, que dá àquela pessoa um conforto. Não é que eu seja conivente com o que a pessoa fez de errado, que também não seja eu a atirar a primeira pedra, pois também sou um pecador. E assim, cada vez mais, no decorrer da nossa vida, nós tenhamos mais piedade, possamos servir e amar, esperando a solidariedade de todos. Se eu sou solidário, as pessoas hão de ser solidárias comigo também. Felizes também, o que podem oferecer é o amor do Senhor. Cada vez mais trabalhar para um amanhã mais ditoso. Lembre-se, nós é que estamos preparando o terreno da grande transformação do nosso planeta Terra. E continuemos com o nosso programa.